E aí, pessoal, seja bem-vindo ao Pontos e Páginas. Eu sou a Lívia, e se você gosta de resenhas, tags literários, de caixinhas de livros e muito mais, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de começar o vídeo, por favor, não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Twitch, apesar de não ter começado ainda no Twitch, mas todas elas vão ficar aqui embaixo na descrição. Não deixe de usar nosso link para comprar qualquer coisa na Amazon, que não vai te custar nada e vai ajudar muito a gente, tá? Então, assim, dá esse apoio antes de começar o vídeo e aí depois você segue. Hoje eu vim trazer uma resenha de um livro, assim, super importante e que precisa ser comentado, precisa ser falado, porque é uma história que é completamente fora dos padrões e que, assim, é uma leitura super válida para qualquer um que queira ler ele. E o livro é Precisamos Falar sobre Kevin. Para começar, eu vou dar só as informações básicas do livro, certo? O livro, ele é um drama barra suspense, porque é um drama familiar, de certa forma, mas ele é bem, assim, numa vibe de terror psicológico e thriller. E, assim, quando vocês souberem a história, vocês vão entender por quê. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2003 e a história se passa em 2001. Então, é, assim, mais ou menos começo dos anos 2000, né? Eu dei 4 estrelas e meia pro livro. E eu vou explicar aqui o motivo de eu ter dado essas estrelas. Eu vou aqui desenvolver em cima da história. Se vocês já leram o livro, se vocês já assistiram o filme, eu acho que vale a pena assistir essa resenha, porque eu vou falar sobre várias coisas. E, assim, dar a minha opinião, fazer a análise até onde eu posso em cima daquela história. E eu acho que vale super a pena tanto olhar essa resenha, assistir até o final se você já leu ou assistiu, quanto outras resenhas também e análises psicológicas, que também tem aqui no YouTube várias, entendeu? E assim, chuchu. O que eu vou falar aqui, por favor, não levem pro lado pessoal, é assim, minha opinião apenas. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou absolutamente nada, certo? Eu vou dar a minha opinião baseada na minha experiência e no que eu sei. Não é muita coisa, né? Pode ser que não sirva para nada, mas eu vou assim, enfim, né? Todo esse vídeo aqui é embasado apenas no que eu acho. E aí vocês vão lá em vídeos de psicólogos e vocês vão ver se realmente faz algum sentido o que eu falei ou não. Pra começar, eu vou contar a história do livro. Eu vou começar com a história sem spoiler, quando for pra parte de spoiler eu conto, certo? A história, ela se passa depois que acontece um massacre escolar, certo? Que o Kevin foi o responsável, e aos 15 anos ele foi preso. E aí, a sua mãe, Eva, precisa lidar com isso. Ela precisa lidar com o filho preso, ela precisa lidar com as críticas da sociedade em relação a ela como mãe, ela precisa lidar com as consequências do que o filho dela fez. E aí essa história, ela vai rodar toda em cima desse massacre e da vida deles. A narradora principal desse livro é justamente a Eva, que é a personagem que descreve tudo. E a história, o livro inteiro, do começo ao final, ele é narrado 2 anos após o massacre. E ele é todo desenvolvido em cima de cartas que a Eva escreve para o marido dela, que está ausente, por motivos que não sabemos. E aí ela vai narrando, ela vai descrevendo, assim, toda a vida dela com o marido, vai narrando toda a vida dela como mãe, as coisas que ela sentia, como ela se relacionou com o Kevin, como ela se relacionou com a outra filha dela, como foi o relacionamento, assim, dentro da família deles, enfim, ela vai descrever e vai desenvolver tudo que ela sente do começo ao final, do começo, do dia que eles se conheceram até o dia do massacre, certo? E todas essas histórias, como eu falei, elas são escritas, todas essas cartas são escritas 2 anos, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, após esse massacre ter acontecido. Então, além de, nas cartas, falar muito sobre o passado deles, também fala sobre as visitas que a Eva continua fazendo ao filho, que continua preso, de 1 ano e 8 meses até chegar o aniversário de 2 anos do massacre, entendeu? Então, é esse período de tempo, 1 ano e 8 meses até os 2 anos. No caso, são 4 meses de cartas. Então, a sinopse é basicamente esse o resumo central de todo o livro. E aí, a partir daqui, eu já vou falar spoiler, certo? Então, assim, se você se interessar, eu acho que vale a pena. Porque a minha primeira experiência com esse livro não foi por meio do livro, foi por meio do filme. Eu assisti primeiro ao filme, e eu vou falar, né, o que foi que eu achei sobre ter assistido primeiro ao filme. Mas eu acho que vale a pena. Eu acho, sinceramente, eu acho que vale a pena. Como pessoa que lê o livro e pessoa que assistiu o filme, eu acho que vale a pena saber logo dos spoilers, porque quando você for ler, você já vai ler com uma visão diferente, entendeu? Sobre todos os acontecimentos e vai tentar entender já o que é que rolou, o que é que tá rolando, o que é que pode rolar, enfim.
fica a seu critério, né? Já estou avisando que a partir daqui tem spoiler. Enfim, já começando em relação às minhas observações principais. Como eu falei aqui, né, eu primeiro assisti o filme, depois eu li o livro, e a minha primeira experiência assistindo o filme foi em um evento da faculdade, que foi passado o filme, e posteriormente eu tenho uma análise psicológica em cima dos personagens e etc. E aí essa foi a primeira vez que eu ouvi falar desse filme, e a primeira vez que eu assisti ele. E assim, pra mim, como leitora, agregou muito eu ter assistido primeiro ao filme. Por quê? Porque no filme você tanto vai saber qual é o final, né, o que acontece, quanto você vai conseguir analisar todas as cenas, todas as situações. O filme é muito fiel ao livro, então assim, é uma pegada diferente. Eu não sei explicar como, mas é uma pegada diferente. O filme, porque não existem cenas violentas, mas existe muita violência, sabe, em todas as cenas. Não faz sentido, mas se você assistir o filme, você vai entender que faz sentido sim. Por quê? Porque não existe cena de assim, luta, de grito, de briga, sabe? De agressão. Mas existem cenas, uma violência tão discreta, sabe? Que você sente o peso daquilo. E você não vai assistir o filme e ver cenas do massacre, você não vai assistir o filme e ver cenas de violência, de agressão, sangue, nada disso. Mas o tempo inteiro, você vai sentir a violência que existe em cada cena que é colocada, entendeu? Então, assim, pra mim foi muito interessante conseguir perceber esse ambiente violento antes de ter o primeiro contato com o livro. E porque justamente eu não estava lendo querendo saber o que tinha acontecido. Eu estava lendo tentando perceber as questões que eram abordadas ali, tentando analisar, tentando avaliar o que seja. Então, assim, pra mim foi uma coisa muito boa eu ter assistido o primeiro filme. Aí, isso vai de cada um. Eu, particularmente, não gosto muito de assistir o filme primeiro, mas nesse caso, pra mim, foi muito bom. Um exemplo disso que eu falei, que as cenas elas são violentas, mas sem conter violência explícita, é que, por exemplo, no livro, você consegue ver o massacre acontecendo, você consegue ver tudo, toda a cena, ela é descrita. E no filme não existe isso, entendeu? E aí, quando a gente começa a falar precisamos falar sobre Kevin, não podemos deixar de citar a tão conhecida maternidade compulsória, né? O fato das pessoas, da sociedade empurrar a goela abaixo a todas as mulheres, que elas precisam de filhos, que elas precisam ter filhos para se realizarem como pessoa e que toda mulher precisa sim gerar uma criança. E isso é um assunto que você percebe durante todo o livro, certo? E você percebe como ele pode gerar consequências assim absurdas e extremas, como aconteceu. E assim, não dizendo que a culpa foi da Eva ter tido filho, mas que essa violência também, mais sutil, mas ainda assim violência, de querer empurrar a goela abaixo a todas as mulheres, que elas precisam procriar, que elas precisam ter filho, com esse discurso de que a humanidade precisa disso e que as mulheres são felizes assim, isso não cola, entendeu? Isso não é verdade. A Eva foi muito feliz durante a vida dela, ela foi muito realizada antes de ter filho, e ela poderia ter vivido o resto da vida dela assim, que era o que ela queria. Mas não é assim que funciona a nossa vida. E o Franklin, que era o marido dela, queria um filho, e ela achou que ela poderia lidar com isso. Mas, né, não era o que ela queria. É uma das observações que eu tenho em relação a esse livro, que particularmente me deixou assim bem surpresa. Não sei se é surpresa a palavra, mas vamos usar surpresa. É o fato de o Kevin sempre tentar, e ele realmente tenta assumir completa responsabilidade por todos os atos dele. O tempo todo ele mostra que ele fez para afetar a mãe, mas ele mostra a mãe e não a sociedade, entendeu? E aí o tempo todo, eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas o tempo todo a sociedade fica tentando colocar a culpa do que aconteceu em cima da Eva, e o Kevin já deu entrevistas e ele falava, gente, parem de tentar dizer que a culpa é dela, eu fiz isso porque eu quis e eu faria de novo. E eu achei isso muito, muito intenso, sabe? Tipo assim, como o próprio assassino, né, ele precisa reforçar que ele foi o único responsável pelo que ele fez, quando toda a sociedade fica tentando procurar uma culpada, entendeu? Não é um culpado, é uma culpada. E que sempre, nesse caso, vai ser a mãe, entende? Inclusive, uma coisa que eu achei absurda foi a mulher ter sido processada. Tipo, gente, ela foi processada pelo filho dela ter matado pessoas. Já não é um castigo grande o suficiente ela ter que saber que o filho dela matou 11 pessoas.
tipo, não tem lógica, sabe? Pra mim não tem lógica. E aí, uma parte que eu grifei aqui, que o Kevin fala, que mostra claramente como tudo que ele faz é pra atingir a mãe. Ela perguntou por que ele fez aquilo e por que ele deixou ela viva, se ele odiava tanto ela. E ele pegou e falou: quando a gente monta um show, não se atira na plateia. Todos esses trechos eles têm no filme. Os trechos mais marcantes eles têm no filme. E isso mostra como realmente tudo que o Kevin fez foi para chamar a atenção da mãe. Não consigo entender bem, assim, por quê, mas você percebe isso, que ele fez para atrair a atenção da mãe, ele fez porque ele queria mostrar para ela alguma coisa. Não sei o quê, mas alguma coisa ele queria mostrar. Uma coisa que também eu notei, que eu prestei atenção, assim, eu tinha percebido no filme, mas eu só notei de verdade quando eu li o livro, que foi o fato de o Kevin, assim, mesmo depois da idade, ele continuar usando roupas infantis. E não era assim, roupinhas de criança, mas roupas de número infantil. E pra mim isso é muito simbólico, sabe? Porque eu não sei o que isso possa representar, mas pra mim, assim, existem inúmeras possibilidades, sabe? O fato de ele ter um hiperfoco nessa idade, talvez pelo que ele passou, pelo que ele viveu na cidade, pelo que ele sentiu na cidade. Talvez como uma forma de tentar colocar essa idade em cima dele e diminuir essa responsabilidade. Enfim, eu acho que existem milhões de possibilidades para ele ter esse tipo de comportamento. E eu acho que esse comportamento é sim muito importante para caso um dia fosse ser analisado, né? Se tivesse existido, eu tenho certeza que isso era um fator que seria analisado. Eu acho que fala muito sobre algo. Não sei dizer o quê, porque como eu falei, eu não sou psicóloga, mas eu acho que fala sim sobre algo. Certo, agora eu falei, né, sobre os pontos que foram mais importantes para mim, mais interessantes, e agora eu vou dar assim minha opinião ponto a ponto em cima do que eu li. O primeiro ponto é, eu não acho, como muitas pessoas falam, eu não acho que a Eva seja a pessoa responsável, eu não acho que ela tem culpa pelo que aconteceu, mas eu acho que a rejeição dela, desde o início, não a rejeição em relação ao Kevin, enfim, essa rejeição, assim, de forma geral, não necessariamente em relação ao Kevin, mas em relação à maternidade, sabe, aceitar que ela seria mãe, desde o dia do parto, em que ela tentou impedir que o filho nascesse, não era sobre o Kevin, sabe? Mas sobre a nova Eva, a Eva que deixou de ser, a Eva que precisaria se transformar, a Eva que precisava abrir mão das coisas. E assim, quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. A pessoa que ela se sente bem, ela não tem o foco no que ela abriu mão, ela tem o foco no que ela escolheu, entendeu? Quando a gente escolhe uma coisa, sempre a gente vai estar abrindo mão de outra. E o importante é que o seu foco maior não seja no que você abriu mão, porque se for no que você abriu mão, talvez você esteja fazendo a escolha errada, entendeu? E pra mim esse foi o ponto da Eva. E aí eu não acho que ela seja responsável pelo que o Kevin se tornou, mas essa rejeição em relação à maternidade como um todo acabou desenvolvendo consequências óbvias. Com certeza teve influência toda essa situação e que fez tudo chegar onde chegou, entendeu? Mas assim, dizer que ela é culpada por isso, eu não acho de forma alguma. Aqui eu quero ler mais uma vez um trecho em que a Eva, durante as cartas, né, ela fala isso. A última coisa que quero é eliminar minha parcela nessa história terrível. Dito isso, estou resolvida a aceitar a devida responsabilidade por cada pensamento perverso, por cada petulância, por cada momento de egoísmo, não com o objetivo de invocar toda a culpa para mim, e sim para admitir que isso é minha culpa e que aquilo é minha culpa, mas dali eu não passo. E do outro lado, aquilo, Franklin, aquilo não é. Ou seja, claramente, né, que ela tem uma parcela de culpa, mas que existe um limite dentro dessa culpa, dentro dessa responsabilidade que é dela, e assim, um limite muito grande e que precisa ser definido, porque a culpa do que aconteceu não é da Eva. Ela foi, em muitos momentos, responsável com o filho dela? Foi. Mas assim, minha sincera opinião, quem nunca foi, sabe? Somos pessoas, somos seres humanos. Às vezes a gente acha que o pai e a mãe, eles não erram. E eles erram. Eles erram como o pai deles erraram. E a gente vai errar como os nossos pais erraram. E assim, é impossível, sabe? Uma hora a paciência esgota, uma hora... Gente, eu não fico sem óculos porque eu sou míope, muito míope. Eu não enxergo sem óculos, mas eu vou tentar levantar um pouco. Então, assim, eu acho que todos nós vamos errar, nós erramos, nós somos seres que erram naturalmente. E não tem como você cobrar uma perfeição de um pai ou uma mãe que nunca vai existir, entendeu?
coisas que ela falou foram perversas, foram terríveis, foram sim, entendeu? Foram sim. Nem todo mundo pensa esse tipo de coisa. Mas eu não posso culpar ela por tudo, entendeu? Não posso. Isso não é justo, isso não é certo, e aí você tá tentando tirar a responsabilidade do verdadeiro responsável, sabe? Então, assim, não. E eu acho que, assim, as pessoas elas têm um hiperfoco nos comportamentos da Eva, no que a Eva fez, no que a Eva deixou de fazer. Mas, gente, parem pra pensar. Vocês acham, sinceramente, que o Franklin teve uma conduta coerente, adequada e responsável com o filho dele em algum momento? Cara, o Franklin nunca conheceu o filho dele, sabe? O Franklin nunca se preocupou em punir o menino quando ele fazia alguma coisa errada, em ensinar ele o que era certo e errado, em fazer ele aprender a se desenvolver, sabe? Tipo assim, a Eva não queria ser mãe, e eu entendo a irresponsabilidade dela. Mas quando ela foi, ela precisaria ter sido responsável. O Franklin quis ser pai. Ele só teve o Kevin porque o Franklin quis ser pai. Então, assim, o mínimo que ele faria era educar aquela criança, coisa que ele não fez, entendeu? Assim, passar a mão na cabeça, defender e fingir que não tá vendo, e fechar os olhos, isso não é amor, isso não é educação, isso não é nada, isso não é absolutamente nada, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas falam muito da Eva, e assim, o Franklin, pra mim, a conduta dele em relação ao Kevin foi terrível, terrível, porque até o último segundo, assim, de toda a situação, ele não acreditava, entendeu? Não acreditava que alguma coisa assim poderia acontecer, não acreditava que o filho dele era capaz de nada, não acreditava que o filho dele fosse passivo de erro, e assim, foda, né? Porque se o Kevin, spoiler aqui, como eu já falei, mas se o Kevin, por exemplo, tivesse matado a irmã dele, assim, com uma flecha só, e tivesse dado um grito, e chamado o pai dele dizendo que foi sem querer, que ela apareceu no meio, ele teria acreditado. E outra coisa, assim, que eu acho que precisa ser levada em consideração. A Eva rejeitou tanto o Kevin no começo da gravidez até certo ponto, quanto o próprio Franklin rejeitou a filha. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas assim, desde o momento em que Eva estava grávida, desde o momento que a menina nasceu, o Franklin automaticamente tomou o partido do Kevin e falou: não quero essa menina é minha filha, mas não, tipo assim, ela é sua e o Kevin é meu. É tipo isso, ela é sua filha e o Kevin é meu filho, separadamente. E assim, ele foi extremamente responsável com a menina, certo? Com a filha dele. E isso também não é comentado, sabe? Foi uma rejeição, assim, enorme do Franklin com a filha, da mesma forma que foi uma rejeição enorme da Eva com o Kevin, entendeu? É sobre isso que eu quero falar. Independente dessa rejeição, você rejeitar o filho não quer dizer que ele vai se tornar um psicopata, entendeu? Como foi o caso. É sobre isso, entendeu? Claro que a Eva teve uma parcela de culpa nisso, mas eu não posso dizer que ela foi responsável pela transformação do filho delas, porque se fosse por isso, a filha também deveria ser a mesma coisa, ser do mesmo jeito pela rejeição que ela sentia pelo pai. E não foi esse o caso, como não é esse o caso em várias outras situações de pessoas que são rejeitadas pela mãe ou pelo pai. Para mim, o principal ponto do Kevin ter chegado aonde ele chegou sempre foi o fato de, desde criança, ele nunca ter sido punido por nada que ele fazia. Gente, podia ser a menor coisa de todas. Ele nunca era punido pelo que ele fazia. Nunca acontecia nada quando ele era mal educado, nunca acontecia nada quando ele era violento, nunca acontecia nada quando ele era agressivo, nunca acontecia nada quando ele fazia algo errado com os colegas, com a mãe, com o pai, nunca acontecia nada. E continuava sem acontecer eternamente, até o dia que, pela primeira vez na vida, ele foi punido, que foi quando ele foi preso. Entendeu? Isso é muito claro. A primeira vez que ele foi punido na vida foi quando ele foi preso. Porque os pais nunca puniram ele, entendeu? E isso, assim, é muito difícil. Muito difícil. Porque, cara, como você educa uma criança sem punição? E eu não estou falando de violência, entendeu? Eu não estou falando de agressão física. Eu estou falando de punição, de, tipo assim, extinguir comportamentos, de proibir certas práticas, de não aceitar certas coisas e que eram aceitadas e que eram ignoradas, entendeu? Porque é muito mais fácil a gente fechar os olhos e não ter que brigar, não ter que bater de frente, não ter que ensinar do que a gente ter que fazer isso, entendeu? Só que isso não é a resposta. E nunca vai ser. Outra coisa que, assim, pra mim pegou muito pesado era a rivalidade o tempo inteiro entre a Eva e o Franklin, o tempo inteiro. E assim, os pais precisam ser aliados para conseguir educar um filho.
Eles não podem ser rivais. Não existe essa possibilidade, entendeu? E assim, fiquem muito atentos a isso que eu vou falar agora. Porque assim, é uma coisa que pra mim é extremamente séria e extremamente importante, certo? Quando uma pessoa ela é manipuladora, tendo traço psicopata ou não, sociopata, enfim, quando uma pessoa, de forma geral, ela é manipuladora, ela precisa colocar umas pessoas contra as pessoas do seu ciclo de convivência, para poder ela ter o controle de tudo, certo? Ela coloca umas contra as outras para ela estar sempre aqui no centro e sempre controlar o que está acontecendo entre as duas, porque elas nunca vão se aliar para perceber a manipulação da pessoa, certo? Os pais, eles precisam sempre ser aliados para conseguir dar uma boa educação para os filhos. Não existe como você ser pai ou mãe e você não ter uma aliança um com o outro para conseguir educar de forma correta uma criança. Se vocês ficam brigando um com o outro, como a criança vai conseguir respeitar aquela autoridade, sabe? Tipo assim, como assim, cara? Quem é que tem mais poder? No momento que existe uma rivalidade, uma briga, existe alguém mais poderoso que o outro, entendeu? E assim, como a criança vai ver isso, entendeu? Não é assim que tem que ser. A criança precisa ver os dois como uma união, certo? De poder para educar aquela criança, entendeu? Se uma criança ela já tem essa tendência de manipulação, a partir do momento que ela vê que existe essa possibilidade dela só encaixar as situações e existe aquela facilidade em separar os dois lados, cara, você deu na mão ali, entendeu? Você deu na mão ali. Como é que você vai educar uma criança se você não tem parceria com uma pessoa que educa junto com você? Isso não existe, não existe, é impossível. Porém, um grande porém agora, é sempre preciso ter um sinal de alerta bem grande em relação a todos que a gente convive. Porque assim, a gente pensa que não, na verdade a gente pensa que sim, mas a gente não conhece as pessoas que a gente convive, sabe? A gente não conhece. E às vezes a gente só se dá conta disso quando a gente quebra a cara com alguém. Então, assim, a gente não conhece as pessoas que a gente convive. Às vezes pode ser, assim, sei lá, seu parceiro, seu pai, sua mãe, sua irmã. Existe gente de todo tipo no mundo. Então, assim, sempre atento e sempre de olho pro tipo de pessoa que está ao seu redor. É necessário observar cada detalhe, porque são nesses detalhes que a gente consegue perceber se a pessoa está sendo verdadeira, se a pessoa está sendo honesta, ou se é só, né, uma ceninha mesmo. O que eu quero dizer com isso? Os pais precisam ser aliados, sim. Porém, isso não quer dizer que não vai existir a possibilidade de um pai ou uma mãe ter traços psicopatas, sociopatas ou só ser uma pessoa manipuladora e tentar colocar o filho contra o pai, entendeu? Existe essa possibilidade. O pai que eu digo assim, de forma genérica, né? O pai ou a mãe. Existem pessoas assim, certo? Existem pessoas com essas características. E se você é o companheiro dessa pessoa e você simplesmente confiar cegamente nela, sem tentar perceber as coisas que acontecem, como acontecem, os detalhes, sabe? Se você não tentar perceber tudo, você vai cair nisso também, entendeu? Porque eu vou dar um exemplo. Se o Kevin nunca tivesse feito nada pra ninguém e tivesse se casado e tivesse tido um filho, ele ia fazer a mesma coisa que ele fez com o pai e com a mãe dele, com a esposa e com os filhos. Porque o Kevin, ele precisa estar controlando a situação, entendeu? E a partir do momento que ele precisa controlar a situação, ele vai ser manipulador e ele vai criar uma rivalidade dentro daquele relacionamento para ele conseguir dominar. Do mesmo jeito que ele criou essa rivalidade com os pais dele, ele iria criar com a esposa e com os filhos. Então, existiria sim a possibilidade do pai colocar a mãe contra os filhos, entendeu? Existe essa possibilidade. É por isso que eu digo, temos que ficar sempre de olhos abertos, porque todas as possibilidades são possíveis. E assim, da mesma forma que os pais têm que ser aliados para criar uma criança, também não podemos ser cegos, entendeu? E fechar os olhos. Esses casos são raros? Não sei. Como falei, não sou psicóloga, então não sei quantas pessoas aí são desse jeito, mas a gente não pode confiar cegamente em ninguém, certo? E esse era o ponto que eu queria abrir, e que, assim, é uma questão muito séria. A partir do momento que a gente fecha os olhos, a gente pode estar, querendo ou não, colocando a vida de outras pessoas em risco, entre aspas, porque não necessariamente vai existir um crime, né? Mas não quer dizer que não vai existir uma violência dentro daquela relação, entendeu? E isso é perigoso, assim, que pode gerar inúmeras sequelas para quem sofreu aquela manipulação, ou enfim. Uma coisa também que eu achei, assim, muito importante, muito interessante, é que uma mesma mãe
uma mesma mulher, ela pode ser mães completamente diferentes para filhos diferentes. Então, assim, saca só. A Eva, ela foi uma mãe pro Kevin, certo? E aquela foi a primeira experiência de maternidade dela. Quando ela teve a outra filha dela, Célia, se eu não me engano, não existia a possibilidade dela não ser mais mãe. Então, a partir do momento que ela teve a menina, que ela engravidou dela, ela já carregava o fardo que ela não queria carregar, que era ser mãe. Então, esse fator não influenciou no relacionamento que ela conseguiu desenvolver com a filha, entende? Então, assim, você consegue perceber que realmente uma pessoa, às vezes ela pode ser uma ótima mãe para uma pessoa e uma péssima mãe para outra, entendeu? E isso não fala sobre necessariamente a pessoa em si, sabe? Mas às vezes é outros fatores, sabe? Existem outros fatores e uma mesma pessoa nunca vai ser a mesma mãe, nunca vai ser a mesma amiga, nunca vai ser a mesma namorada para todas as pessoas, entendeu? Outra coisa, né? Não é questão de ser um filho favorito, não. Ah, fulano era a filha favorita. Não, não é isso. Só que a relação era diferente, a criação foi diferente, o relacionamento se desenvolveu de forma diferente e isso, assim, vai desde, sei lá, a amamentação, a forma que a amamentação foi desenvolvida durante todo o crescimento da criança. Às vezes também fala sobre o desfraude, sobre o desmame, fala sobre tudo, entendeu? São uma série de fatores que influenciam sim naquela relação parental, entendeu? E aí, como eu falei, tipo assim, quando a Eva foi a Eva foi parir o Kevin, a rejeição dela não era em relação ao Kevin, mas em relação a ser mãe. E o Kevin trazia todo esse peso de ser mãe. A partir do momento que ele nascesse, ela nunca mais deixaria de ser mãe. Quando ela engravidou pela segunda vez, isso não existia mais, porque ela já não ia mais deixar de ser mãe, entendeu? Eternamente ela seria mãe. Então não existiu esse peso nas costas dela quando ela teve a segunda filha. E aí a relação delas foi bem mais leve, foi bem mais tranquila, né? Sim, a outra coisa que, assim, eu acho válido falar, que eu já falei, mas eu vou repetir. Gente, qual é a lógica da Eva ser punida por um comportamento de outra pessoa? Pra mim, isso não tem a menor lógica, isso não tem o menor cabimento. Mesmo se a Eva conseguisse prever o que teria acontecido, o que iria acontecer, ainda assim ela não conseguiria evitar, entendeu? Porque a única pessoa capaz de evitar ou não o que aconteceu seria a própria pessoa que cometeu os crimes. A Eva poderia ter previsto milhões de vezes, ela poderia ter dito para a polícia, ela poderia ter falado para o marido, ela poderia ter ido atrás de um psicólogo, ela poderia ter matado o filho dela. Ela ia ter consequências por qualquer desses comportamentos que ela tivesse e não necessariamente ela ia conseguir evitar que aquilo acontecesse, entendeu? Então, qual é a lógica dela ser acusada, ser culpada, ser punida pelo comportamento de outra pessoa? Qual é a lógica? Só porque ela é mãe? A última coisa que eu queria falar antes de ler alguns trechos, porque assim, eu acho que esse livro tem vários trechos assim muito massa e que eu quero sim ler pra vocês, se vocês aceitarem ouvir. Se vocês não aceitarem, vocês saem do vídeo na hora de ler o trecho. Mas a última coisa que eu queria falar é que eu tirei meia estrela apenas porque me dava muita agonia ver as coisas que o Kevin fazia e nada acontecer com ele, entendeu? Me dava muita agonia da educação que ele teve, da relação dele com o pai. Me dava muita agonia de ver aquilo tudo acontecendo e nada sendo feito, nada sendo feito. O tempo todo ele fazia uma coisa e empurravam com a barriga, ele fazia uma coisa e empurravam com a barriga. Não foi essa a criação que eu tive, entendeu? E de forma alguma seria essa criação que eu admitiria dentro da minha casa, dentro, assim, das minhas relações, entendeu? E aí eu fiquei com uma agonia enorme durante a leitura. E outra coisa é que eu vi pessoas falando que o final do livro, né, do filme, em que o Kevin diz que não sabe muito bem porque que ele fez aquilo e eles se abraçam, é uma forma de mostrar que as pessoas podem ter uma segunda chance, que, sei lá, às vezes as pessoas foram inconsequentes, enfim. Mas pra mim, também abre a possibilidade dele estar manipulando ela mais uma vez, sabe? Pra ele tentar se aproximar dela e ter uma relação com ela, que nem ele sempre fingiu com o pai dele durante 15 anos. E depois ele fazer alguma coisa pior, sabe? Porque a partir do momento que você ensina, sempre reforça, você faz tudo certo. Você sempre age da forma certa. Você mostra como fazer certo. Você mostra que você tem um apoio. Tipo assim, você é o apoio daquela pessoa, sabe? Você se disponibiliza para aquela pessoa. A pessoa sabe que ela vai fazer uma coisa errada. Ela vai lá e faz. Agora, irmão, você arca com as consequências sozinho. Beijo e tchau. Porque assim, não vai deixar de ser filho nunca. Porém, eu nunca, não vou dizer nunca, não vou dizer nunca. Mas eu, hoje, diria que eu não me colocaria numa situação dessa.
de ir toda semana para um presídio, toda semana ter que passar por isso, e ainda ficar escutando o desaforo de um menino de 15 anos que acha que é muita merda por ter matado 11 pessoas, entendeu? Eu não me prestaria esse papel, porque eu acho que eu não preciso passar por isso, entendeu? Eu nunca precisarei passar por isso. E independente de quem seja, pode ser filho, pai, mãe, o que for. Eu acho que ninguém é obrigado a viver em função de uma coisa que outra pessoa fez, entendeu? E é isso que a Eva faz. Ela vive em função do crime que o Kevin cometeu. E ela vai morrer em volta desse crime. E assim, não, sabe? Não, ela tem a vida dela. E ela tinha todo o direito de viver a vida dela. Ele escolheu aquilo pra ele, que pena, porque ele teve muita oportunidade. Mas não é responsabilidade dela, sabe? Agora eu vou finalizar aqui o vídeo lendo alguns trechos que eu achei muito massa, entendeu? Se você tiver assistido até aqui, muito obrigada por ter assistido. Por favor, não deixe de dar o seu like, né? De compartilhar. E, enfim, segue a gente nas redes sociais e etc. Como eu já falei antes, né? Olha essa parte aqui, ó. Portanto, meu receio não era apenas de virar minha mãe. Eu temia ser mãe. Tinha medo de me tornar aquela âncora segura e estacionária que fornece a plataforma para a decolagem de mais um jovem aventureiro, cujas viagens eu talvez inveje e cujo futuro ainda não tenha amarras nem mapas. Tinha medo de virar aquela figura arquetípica na soleira da porta, que acena deuses e manda beijos enquanto uma mochila é posta no porta-malas, que enxuga os olhos com o babado do avental sob a fumaça do cano de escape, que se vira desolada, passa o trinco na porta e vai lavar os poucos pratos que restam na pia, sob um silêncio que pesa sobre a cozinha como um teto caído. Mais do que partir, eu tinha pavor de ser deixada. Tá vendo, cara? Eu tô dizendo, véi, maternidade não é negócio fácil. A galera acha, eu vou ter filho, vou ter filho. Meu irmão, eu não digo um negócio desse, que eu não sei. Eu digo mais que não do que sim, porque é responsabilidade. Olha que pesado uma coisa que ela falou pro filho dela. Tá vendo? Tipo assim, não é tirando, não se tira a responsabilidade dela. Foi muito pesado a criação que ela deu pra aquela criança, entendeu? Olha que pesado. Ele chamou, né, as coisas da mãe dele de idiota, disse que tudo que ela faz é idiota e falou que o trabalho dela era idiota, enfim. Aí ela pegou e falou assim, viu? Sinceramente, Kevin, será que você iria querer ter você? Se houver alguma justiça nesse mundo, um dia desses você ainda vai acordar com você mesmo num berço ao lado da sua cama. Cara, isso é uma coisa muito pesada pra falar pra criança. Muito pesada, porque é uma criança, entendeu? Tipo assim, a Eva claramente não é o tipo de personagem confiável, sabe? Não é o tipo de protagonista confiável, porque ela fala que a criança fazia coisa que eu acredito que criança nenhuma poderia fazer. Poderia ter feito até algo similar àquilo, mas assim, com o nível de maldade que ela narra, eu acho que não, entendeu? Então, assim, é pesado. Olha aqui como é pesado também esse trecho sobre o isolamento da mãe. E assim, é um isolamento pesado, sabe? Pesado mesmo. Isso é outra coisa que precisa ser dita também. As pessoas elas ficam putas quando tem uma criança chorando, quando tem uma criança gritando, quando tem uma criança fazendo birra. Gente, crianças fazem esse tipo de coisa. É normal, entendeu? Não é falta de educação, não é má criação. As crianças choram, elas gritam, elas fazem birra, entendeu? É normal, é normal. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada a respeito e deixar ela gritar, mas é normal, entendeu? E olha aqui, estava comendo mal, dormindo mal e tomando banho no máximo a cada 3 dias. Não via ninguém e raramente saía, porque as iras de Kevin em público não eram socialmente aceitáveis. E todos os dias enfrentava uma mixódia roxa de fúria insaciável enquanto repetia comigo mesma, com total incompreensão. Eu devia estar amando isso. Olha uma coisa aqui que falaram também que eu achei muito, muito pesado. Uma pessoa falou pra Eva: é sempre culpa da mãe, não é verdade? Aquele menino deu errado porque a mãe dele bebia ou se drogava. Ela deixava o garoto solto na rua, ela não ensinou a ele o que é certo e o que é errado. Nunca estava em casa quando ele voltava da escola. Ninguém nunca disse que um pai era bêbado ou que o pai nunca estava em casa quando o garoto voltava da escola. Ninguém jamais disse que algum desses garotos não prestavam em pronto. Não vá você acreditar nessa balela. Não deixe que eles ponham nas suas costas essa matança toda. É duro ser mãe. Ninguém nunca aprovou uma lei que diz que para alguém ficar grávida tem que ser perfeita. Tenho certeza de que você tentou ao máximo. Você não está aqui nesse fim de mundo numa bela tarde de sábado? Você continua tentando. Se cuide, meu bem, e não diga mais essas bobagens. Terminamos esse vídeo falando sobre.
ter responsabilidade, pensar bem antes de querer ter um nenenzinho, ser responsável com as pessoas que a gente se relaciona, principalmente quando você vai gerar uma criança nova, porque requer muita responsabilidade. E fica aí, né, o questionamento, o grande questionamento, a grande questão, porque, sinceramente, queria muito ter uma análise bem aprofundada desse personagem, que é o Kevin, da Eve e do Franklin. Porém, né, não posso trazer isso porque não sou psicóloga, mas quem sabe daqui a 5 anos eu trago aqui outro vídeo analisando toda a situação, psicologicamente falando. Então é isso. Se você gostou, por favor, não deixe de deixar seu like. Se você não assistiu o vídeo, ele tem na Prime, que é muito bom, e é só R$ 9,90, entendeu? E se você não tem ainda Amazon Prime, por favor, no link aqui embaixo, você procura Amazon Prime, entra na sua conta, procura Amazon Prime, assina, chuchu, R$ 9,90, você assiste uma carrada de filme. Inclusive, precisamos falar sobre Cat. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei muito pra fazer essa resenha, porque, assim, como dá pra ver, foi um vídeo muito extenso. Um livro muito denso e, assim, muitas questões a serem trabalhadas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Não deixe de curtir, compartilhar e tudo mais que você quiser, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.